Boa noite, amados seguidores de Dulce, que a paz do Cristo esteja com todos. Hoje eu trouxe um tema do Evangelho que confesso a vocês, durante muito tempo me foi de difícil entendimento e só passei a compreendê-lo depois que conheci a doutrina espírita e o Evangelho segundo Allan Kardec. Então está lá no capítulo 18, prestai atenção ao que ouvis, com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós, e ainda darão de acréscimo, porque a quem tem, dar-se-lhe-á, mas de quem não tem, tirar-se-lhe-á ainda aquilo que possui. Então, durante muito tempo eu não entendia esta parábola. Eu não entendia essa máxima do Cristo, onde ele fala que para quem tem, mais será dado, e de quem não tem, tem pouco, ainda lhe será tirado. Mas isso, quando a gente não compreende a doutrina espírita, a gente traz para o mundo material, né? Que era este o meu entendimento. Então, fica a ideia de um Deus que não é justo, que dá mais para quem já tem, e daquele que tem pouco ele retira. Como assim? Como assim? Então, foi só depois que eu conheci a doutrina que eu obtive os esclarecimentos necessários. Entendi que o que nos é dado em abundância para alguns, e isto é acrescentado, são os ensinamentos divinos, são as regras, as leis que nos regem, digamos assim, o conhecimento espírita. Aquele que tem muito conhecimento veio com este conhecimento, ele vai querer procurar mais, ele pode querer procurar mais, isso está no seu livre-arbítrio, ele pode estacionar do que ele já tem, mas ele tem, e ele pode e vai querer buscar mais conhecimentos, e Deus vai ampará-lo nesse sentido, e mais lhe será dado, porque ele vai compreender melhor, ele vai entender melhor, porque ele já tem uma bagagem, e ele vai praticar, que é o mais importante, aquilo que ele aprendeu. E aquele que recebeu pouco, ele poderia ter feito a mesma coisa, ele poderia ter buscado conhecimento, ele poderia ter buscado mais entendimento e colocado em prática o que aprendeu, o que recebeu, aquele tanto que ele recebeu, que foi pouco. Mas aí, o que acontece? Esse espírito fica na inércia, ele fica com aquele pouco que já tinha e ele não faz nada para melhorar, ele não procura aprender, ele não procura entender, ele não procura conhecimento e muito menos aplicar este conhecimento no seu dia a dia, na sua vivência com os irmãos. Então, se ele tem pouco e deste pouco ele não faz bom uso, ou melhor, ele não tenta multiplicar, ele não tenta acrescentar nada, então até isso lhe será tirado. Mas não quer dizer com isto que ali acabou, tirou-lhe todo o que já tinha e acabou. No momento, e está aqui, segundo o livro dos Espíritos, segundo o Evangelho, perdão, está aqui, que se ele se arrepender, entender, perceber que ele não fez nada com o que tinha recebido,
e houver um arrependimento profundo, lhe será dado uma nova chance. Porque Deus não é um Deus implacável. Ao contrário, é um Deus de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. É um Deus que compreende as nossas falhas. Então, lhe será dado uma nova chance, onde ele, com aquele pouco, faça crescer muito, faça multiplicar, semeie a terra e faça brotar bons frutos dali. Isso se aplica também no nosso dia a dia, né? Tá aí uma das coisas que se fala muito, né? Que é a lei da atração. Se nós vibrarmos em coisas boas, nós elevarmos a nossa vibração, mais coisas boas virão. Agora, se nós ficarmos com a nossa frequência vibratória baixinha, lá, né, aquele pouquinho, e não tentarmos fazer nada para que esta frequência suba, nada vai ser acrescentado, né? Só virão coisas que estarão naquele nível de vibração, aquele nível baixo. Então é isso, minha gente, é isso que eu não entendia, que eu achava, poxa, mas como assim, né? Esse Deus que é tão bom, que é tão justo, né? Como é que ele pode dar muito, aumentar para quem já tem muito e tirar de quem tem pouco? Isso só se compreende estudando a doutrina. E eu estou aqui aprendendo com vocês, e que vocês tenham essa mesma vontade de aprender que eu, que este pouco que me foi dado, eu consiga fazer crescer, multiplicar, né? Que eu consiga fazer o meu espírito evoluir, progredir, com os ensinamentos que a gente tem, todos nós temos à mão, nessa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho. Temos o Livro dos Espíritos, que nos esclarece tanto, né? Enfim, temos dentro do nosso grupo os próprios trabalhos como o Dr. Marcos Pittencourt, que nos traz às quartas-feiras o Projeto Conhecer, né? Onde ele vai nos elucidando, nos explicando, nos ensinando, lendo partes do Evangelho, parte do Livro dos Espíritos, e ali ele vai discorrendo sobre o tema e nos explicando, nos ensinando, e nós vamos crescendo em conhecimento, vamos pegando esse conhecimento que nos é dado e vamos crescendo com isso. Às sextas-feiras também temos um dia que é muito interessante, que é o dia onde as pessoas colocam suas dúvidas, seus questionamentos, e o Dr. Marcos gentilmente esclarece. Isso também nos faz crescer, isso aumenta aquilo que nos foi dado, né? Através das preleções desse grupo, né, onde brilhantemente a irmã Maribel, o irmão João Cirilo, o irmão Roger Vaz nos trazem temas que nos esclarecem e nos acrescentam aquilo que nos foi dado. Então, que nós façamos, né? Se recebemos muito, que façamos muito mais. E se recebemos pouco, vamos fazer mais. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos pegar esse pouco que nos foi dado e vamos transformá-lo em muito, para que não nos seja tirado, né? Isso qualquer um de nós pode fazer, através de esclarecimentos que nós podemos buscar. E temos hoje muitos mecanismos para isso, graças a Deus, muitas ferramentas para isso. E vamos aplicar isso no nosso dia a dia, utilizando o nosso aprendizado para auxiliar nossos irmãos. E aqui eu abro um parênteses para falar de caridade, né?
Esse conhecimento que a gente recebe e compartilha é caridade, né? Não é caridade material, mas é caridade, né? Muitas das vezes as pessoas estão só precisando ouvir uma palavra de incentivo, de amor, uma palavra que nos chega do alto e a gente transmite para aquela pessoa e aquilo faz tão bem, e isso é caridade, isso é espalhar, multiplicar aquilo que nos foi dado. É isso, minha gente. Eu trouxe essa mensagem porque ela já está há um certo tempo no meu cérebro, né? Tens que falar, tens que falar, tens que falar sobre o assunto. Na verdade, eu gostaria de ter trazido um outro tema, mas não sou eu que dito as normas, né? Eu sigo as minhas intuições e a minha intuição era que trouxesse para vocês este tema. E eu espero que tenha sido clara o suficiente para que vocês entendam que todos temos a chance de crescer. A quem muito foi dado, mais lhe será acrescentado. Faça ele bom uso disso. Aprenda mais, porque vai ter aquele empurrãozinho, né? E quem recebeu pouco, este pouco será tirado. Se ele não utilizar este pouco para fazer crescer. Se ele buscar as mesmas informações, se ele buscar a vontade de evoluir, se ele aplicar no seu dia a dia a máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Deus vai dar uma oportunidade a ele. Obviamente que sim. Deus é amor, é bondade, é justiça, é caridade. Deus é tudo de bom. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez e vou ser sempre grata à presença de vocês dentro desse grupo. Agradeço a nossa querida Dulce, nossa mentora, que nos guia, nos orienta. Sou muito grata à espiritualidade maior que nos permite estar aqui. Me despeço de vocês, desejando muita paz e muita luz a todos. E vamos fazer crescer, vamos multiplicar aquilo que nos foi dado.